Ora, sejam bem-vindos a mais um diário de reflexão. Eu hoje estou aqui com algumas roupas para dar cor também. Como é que estão os meus convidados? Estamos bem ou não? Já próximos do fim de semana. Ainda bem, vamos a passear. Vai mudar muito. Já não distinguem os dias para vocês já é indiferente, se é segunda, Por acaso, se é terça. hoje acordei a pensar, é sexta-feira. Uau, já é sexta-feira. Yeah. Muito. É isso. Estamos nessa já. Estamos já, podemos ter mais Mas entusiasmo. Mas também devo dizer que passou num instante. Verdade, tem passado num instante, é verdade. E o que não passa num instante é esta maldita pandemia, não é? Ontem houve o Conselho Europeu Extraordinário e António Costa saiu muito chateado com o Ministro das Finanças holandês porque alegou, supostamente, que alguns países da União Europeia tinham acumulado reservas enquanto outros, como a Itália e a Espanha, não o tinham feito. E António Costa disse mesmo que era repugnante estas afirmações. Hélder, o que é que te pareceu esta reação muito aplaudida cá em Portugal do Primeiro-Ministro e se achas saudável que estejamos a voltar ao tempo dos países ricos e dos países pobres e geralmente, pronto, nós os do Sul é que somos os pobretanas e costumamos levar sempre por tabela? Bom, quanto à reação à reação do António Costa, sabem que eu não sou exatamente o maior patrioteiro do meu bairro, mas confesso que gostei da reação de António Costa, porque me parece que se trata aqui de uma... E nem sequer tinha a ver necessariamente com Portugal, tinha a ver mais com Espanha, e o caso espanhol e italiano são casos por demais dramáticos, e acho que é nesta altura que se vê que a União Europeia está muito deslaçada quando se trata de ajudar os seus Estados-membros. E isso pode significar, a breve prazo, mais um Brexit, ou mais uma tentativa, mais uma vontade de outros Estados-membros sair, e a desunião europeia poderá estar, de facto, em perspectiva. Julgo que quando na crise de 2008 nós falámos dessa clivagem entre países ricos e pobres, países do Norte e do Sul, lembrar também ainda que foi o antecessor do atual ministro holandês das Finanças, o Dijsselbloem, que falou em Portugal, neste caso diretamente com Portugal, que disse que nós gastávamos tudo em mulheres e copos. Portanto, claro que não são exatamente declarações que engrandeçam o papel porque a União Europeia foi criada. À época sem esse nome, mas porque é que a Comunidade Europeia do Carvão e Aço foi criada no pós-Segunda Guerra Mundial. Sim, não fica nada bem esse tipo de declarações, quando a mortandade em Itália e em Espanha é como nós sabemos, pelo que, confrontado com essas declarações, António Costa esteve muito bem, e eu raramente o elogio, neste caso acho que esteve à altura. São de facto repugnantes. Rita, o António Costa disse, entre outras coisas, que ninguém está disponível para voltar a ouvir ministros das Finanças como aqueles que já ouvimos em 2008, 2009, 2010, como o Hélder já relembrou, e que não foi a Espanha que criou o vírus atingiu-nos a todos por igual. O que é que achaste destas declarações e se achas que este bate-bocas adianta para alguma coisa? Não, o bate-boca serve nem que seja para consciencializar aqueles que tendencialmente poderiam vir a concordar com as declarações do primeiro-ministro holandês. Inclusivamente, convém ter esta barreira de bom senso e de serenidade e de apelo à União que António Costa acabou por demonstrar. O que eu acho muito curioso é alguma hipocrisia política por parte da Holanda, recordando aquilo que tu disseste, Hélder, que quando fomos acusados em alturas bastante complicadas em que houve intervenção do Fundo Monetário Internacional, em que fomos acusados de gastar tudo em mulheres e álcool e vinho verde. Há uma expressão portuguesa que é o putas e vinho verde, vamos ser honestos. Quando, de facto, a Holanda também gasta substancialmente, mas também tem o reverso da medalha, que é tributa à atividade de prostituição e de consumo de canabinoides. Como tal, aí podemos também dizer que os holandeses gastam muito em mulheres, e não em vinho verde, mas em estupefacientes. Por isso é de uma hipocrisia política, social e cultural atroz. Demonstra, acima de tudo, a frieza e o distanciamento de quem apanha pouco sol. Acho que António Costa, sem dúvida nenhuma, esteve muitíssimo bem, e é bom que outros Antónios Costas europeus se indignem da mesma forma e tomem uma posição de pulso como esta que foi tomada.
Zé Pedro, para além destas afirmações, do que eu fui lendo, o Eurogrupo não decidiu grande coisa. Ficou mandatado para apresentar dentro de 15 dias um programa de ataque à crise económica. Portanto, ainda vamos ter que esperar. Se tu já estavas cansado de Portugal estar um pouco a correr atrás do prejuízo, parece que a Europa também ainda quer puxar, adiar mais um problema que tem que ser resolvido. A questão é que justamente houve um bloqueio de Holanda e Alemanha, e é aí que surge aquela afirmação. Portanto, há um bloqueio, efetivamente. Tanto a Holanda como a Alemanha o que dizem é, primeiro vamos aos cofres nacionais e depois dispensa numa resposta comunitária. Portanto, é a opinião deles. E têm direito a ela, numa comunidade, cada país tem direito a defender o que quiser, sem ser por isso repugnante, e também a dizer o que quiser. Os holandeses nós já os conhecemos, já sabemos o que é que a casa gasta. Isto já não é a primeira vez, e não são só os holandeses, há vários países na União Europeia que são assim um pouco mais arrogantes. Portanto, a gente já sabe o que é que a casa gasta. O que eu não acho bem é um primeiro-ministro a responder a um ministro das Finanças. Portanto, António Costa foi a correr dar esta resposta, porque já sabia que em Portugal ia brilhar. Não foi a correr, não foi a correr. Ele não foi a correr, ele foi confrontado com as declarações. Foi confrontado foi confrontado com as declarações. Foi confrontado numa pergunta que me parece completamente encomendada, porque estamos a falar do que está a passar aqui em Portugal, do Covid, e de repente, o que é que acha daquela afirmação do Ministro das Finanças no Eurogrupo? Uma afirmação que foi uma frase que o homem disse. Não vai mudar o mundo. Não vai mudar o mundo, foi uma coisa que o homem disse. Não, o Primeiro-Ministro... Mas porquê é que não disse que não respondia a isso, sem saber tudo? Porquê é que não esperou? Porquê é que respondeu logo a quente? Porque, obviamente... Porque ia ganhar cá, que é o que tu estás a dizer. E a pergunta parece completamente encomendada. Perguntem-me lá o que é que eu achei daquilo. Um Primeiro-Ministro não deve responder a um Ministro das Finanças que disse uma coisa numa reunião. Isto não é por arrogância, como quem diz, eu sou Primeiro-Ministro, não te respondo. Isto é por sentido de Estado. Ele é Primeiro-Ministro de Portugal. Não vai responder ao que disse um Ministro da Holanda numa reunião que agora o Governo da Holanda diz que vai ouvir a reunião. Portanto, nem sequer foi uma coisa pública. Temos de ter noção. Só que António Costa sabia muito bem que ia brilhar em Portugal. Porque os portugueses gostam disto. Gostam uma extrema-esquerda e uma extrema-direita desta cena contra os holandeses. Pensam que nós somos o quê? Só que para efeitos europeus é uma vergonha. E depois há outra coisa que é... António Costa não dá lições de solidariedade a ninguém. O governo dele, que está no meio desta crise, aos portugueses o que é que fez? Mandou-os aos bancos endividarem-se. Os impostos não suspendeu nenhum. Adiou. Portanto, quem é António Costa para vir falar dos outros, a dizer vocês têm que ser mais solidários. Então uma crise destas e vocês não são solidários. Ele não é solidário. E não é solidário por uma razão. Porque não tem um tostão. E nisso eu até o compreendo. Ele não pode ser solidário quando não tem um tostão. Ora, não ter um tostão é justamente o que os outros países agora estão a dizer. Estamos com esta porcaria aqui toda à volta e há países que não têm, de facto, um tostão. Portanto, nós que dependemos para sair disto, da ajuda internacional vai ser evidente, devíamos ter um pouquinho mais de humildade. Um pouquinho. E o ministro holandês, naquele disparate que disse, eu não estou a dizer que concordo com ele, foi uma frase que ele disse numa reunião fechada. Esse disparate que ele disse, nem sequer disse para Portugal. Ele, se calhar, nem sabe se Portugal está ou não em condições, porque soube falar aí que virámos a página, que temos almofadas. Não, agora acho que não é almofada. Já não sei o que é que agora temos. Excedente. Ele, se calhar, até pensa que Portugal está preparado. Portanto, o ministro holandês nem sequer se referiu a Portugal. E aparece o nosso primeiro-ministro a responder a ele. Porquê? Porque sabe que ia brilhar aqui em Portugal. Está toda a gente a dizer, muito bem, António Costa, muito bem, mas não temos um tostão. Portanto, o holandês, para o povo dele, para acabar com os impostos e para lhes dar verdadeiramente ajuda nas empresas, tem. E o meu aqui não tem, mas eu estou a aplaudi-lo, pelo menos é bravo. Não concordo. Heller, ajuda-me lá um poema que é... Quando Sim, respondam, podem responder. responder. Eu não me importei. Quando levaram os negros, eu não me importei. Do Brecht. Exato, e fazes-me lembrar um bocadinho isso, Pedro, porque é que eu não posso emitir uma opinião sobre a minha vizinha Espanha só porque não fui Portugal atacado? Mas é que Portugal... Que é para fazer brilharete político, é para fazer brilharete. Não, isso é porque é para fazer um brilharete. Pedro, é para fazer António Costa não se referir, porque não foi Portugal que eles atingiram. Eles não criticaram Portugal, foi aqui a vizinha de Espanha. Como é evidente. Desculpa. Eu disse que era Brecht. Não pode funcionar assim, Espanha tem governo para se defender. Não vai ser o governo português a defender Espanha e Itália. Espanha tem governo para se defender. O que António Costa quis fazer foi um espetáculo político e conseguiu. Está toda a gente a aplaudir. Uma bravura patriótica. Esta tomada de posição da Holanda e outros países. Mas tu repara, mas isso é nas reuniões que se diz.
há o confronto nas reuniões. E Portugal deve-se defender, assim como a Espanha, como a Itália, devem-se defender em reuniões. Não é Mas apanhar uma a partir coisa do momento que a reunião se torna pública, o tema publicita-se e torna-se propagandeado, não é? Como tal, esta a Holanda... publicidade, obviamente, que incentiva e exige a interferência política de todos. Num grupo como é a Europa, os países, cada um tem direito a defender, porque nós não vai ser António Costa a dizer à Europa toda, aos 27, como é que devem gerir crises. Portanto, cada um tem a sua posição. Eu não concordo com a falta de solidariedade muitas vezes, da Holanda e de outros países, da Alemanha também, não concordo com ela, não é isso que estamos aqui a discutir. Agora, os países têm direito à sua posição, nós temos que defender a nossa. Extrair esta frase solta, porque já sabia que ia conseguir também pegar naquela do menino Diesel, do Diesel Bloem. Já sabia que ia conseguir pegar nisso. E porque na altura ele teve um imenso sucesso com a luta que fez contra o outro, que utilizou uma expressão que em literatura é uma figura de estilo. Mas nós aqui também ficámos todos muito ofendidos. Eu fiquei zero ofendido com a história dos copos e mulheres. Porque, de facto, eu vivo num país que tem uma dívida enorme e que fez péssimos investimentos. E eu assumo isso. Se um gajo disser que vocês gastam tudo em mulheres e copos, que é uma figura de estilo, eu vou dizer uma coisa muito simples. Eu concordo. Eu agora defendo-me e tenho que me defender e Portugal tem que defender. Agora é um grupo. Os holandeses têm direito à opinião deles. O que foi feito aqui foi um espetáculo político. Foi um espetáculo porque sabe-se muito bem que é esta coisa de nós mostrarmos esta força de bravura na Europa que cá internamente apenas resulta. Muito bem. Agora, o que eu te digo é, para mim, deixa-me só dizer isto, para mim o que é repugnante é que nós estamos perante, isso é que é repugnante, é que nós estamos nesta crise e estamos de facto feitos ao bife. E se a Europa porventura se parte, como muita gente acredita que é possível, nós estamos completamente feitos ao bife. E os outros não. Portanto, eu não quero que o meu Primeiro-Ministro agora perca um segundo que seja a discutir com o Ministro das Finanças holandês pelas coisas que ele diz. Ele tem que se concentrar, porque nós vamos passar as passas do Algarve. Hélder, para fechar este tema... Para fechar este tema, e autocorrigindo-me, há bocado disse que era Brecht, mas julgo que é Samuel Beckett, Rita. Eu já não me recordo. Pronto, não interessa. Em relação, quer dizer, interessa, mas enfim, não vamos estar a perder tempo com isso agora. Eu acho que a Europa se pode partir, a União Europeia se pode partir justamente com estas trincheiras que se cavam entre países da Europa e da Europa do Norte e do Sul, países do Norte e do Sul, com países ricos e menos ricos, com países folgados e países remediados e de facto, eventualmente, tu não concordas, Zé Pedro, com a forma como o António Costa geriu esta questão. Com certeza que um político é político e quando é desde os 14 anos tem sempre o gancho ou a seta apontada justamente à política e ter ganhos políticos, dou isso de barato. Concordo contigo nesse ponto, só que já que talvez te ajudasse a pensar um pouco, e eventualmente tens essa memória bastante viva, que na altura em que o Passos Coelho governava este país, e nós estávamos a ser intervencionados pela Troika, foi proposta uma espécie de grupo que unia Portugal, Espanha, Irlanda, Itália, julgo eu, eram estes países, e para pressionar de facto o core, e, no fundo a Alemanha e outros países mais ricos da Europa, para que percebessem que as condições nestes 4 países eram dramáticas. Passos Coelho não quis fazer frente. E eu também eu desconfio que a Europa e o projeto europeu se partirá mais facilmente por declarações e por trincheiras cavadas em reuniões abertas ou fechadas por ministros franco-atiradores como o atual ministro das Finanças dos Países Baixos. Penso que será mais por aí que a Europa se parte do que por reações que, apesar de tudo, eu continuo a dizer aplaudo do primeiro-ministro português. E não é por patriotismo. Ora bem, é mesmo porque se fosse um outro, se fosse o da Roménia a dizer disto em relação ao holandês, estaria a aplaudir à mesma. Claro. Ora bem, e agora vamos ao outro tópico internacional. Felizmente retomámos alguns tópicos internacionais, foi uma coisa que fomos deixando cair no dia de reflexão, mas parece que o primeiro-ministro do Reino Unido teve um teste positivo para o Covid-19. E acabo de saber que o Ministro da Saúde também. Matt Ministro da Saúde também. Muito bem.
Rita, começo por ti. O que é que te parece? Há muita gente já a dizer que, bem feita, porque fez a coisa de herdar, a estratégia de herdar a imunidade, e Boris Johnson disse até que andava a apertar a mão a muita gente. O que é que te parece este teste positivo? És daquelas pessoas que dizem, o karma, ou não? Não Achas acho que é o karma, acho que era o óbvio, não é? Era a lei óbvia de contaminação e da rede de contágio. Mais tarde ou mais cedo isso aconteceria se mantivesse o posicionamento estratégico que tomou para supostamente conter o vírus. Quase que me apetece dizer pela boca morre o peixe, mas esperemos que isso não aconteça. Desejo-lhe as melhores. Zé Pedro, assim que a notícia saiu, vi muita gente, como eu estava a perguntar à Rita, a dizer, que engraçado, bem feita. O que é que te parece isso? É alguma falta de empatia ou estamos já todos um bocado malucos e a crer que os inimigos... Achas repugnantes as reações que desejam que o Boris... Acho bastante repugnante. Estou a perguntar ao Zé Pedro. Zé Pedro, sim, se achas repugnantes as afirmações que fazem de felicidade, felicitações por esta suposta infecção, que falta um segundo teste, acho eu, de Boris Johnson. Sim, falta, sabes? Não ligo muito, não me interessa muito essas coisas contra o Boris Johnson. Acho que há, de facto, governantes que se estão a portar muito mal. Para mim, parecem os casos mais preocupantes o do Bolsonaro e do Trump. Boris Johnson respondeu tarde. Eu acho que... E oxalá, se ele tiver... Sim, claro. O caso mais grave, mesmo até me parece o do Brasil. Mas porque os Estados Unidos também têm outra capacidade de se pôr de resposta em campo, sim. Agora, o Boris, não, claro que oxalá ele, ainda que tenha o Covid-19, que seja que lhe passe bem. Agora, é toda a gente com isso, de repente, porque supostamente isso tinha chegado aí há uns dias. Agora, eu só ouço falar que está toda a gente com Covid, quer dizer, eu acho, não será melhor começar a testar quem é que não tem? Está tudo e eu acho que há jornalistas desejosos também de apanhar Covid. É uma suspeita. Helder, queria fazer aqui um exercício, se possível, como é que seria agora se de facto o Primeiro-Ministro estiver infectado, como é que será este Reino Unido com um Primeiro-Ministro infectado? Igual ao que era antes ou prevês alguma alteração? Ele diz que vai continuar a liderar o país. Sim, claro que será igual, porque isto também não é necessariamente morte de homem. Claro que o segundo ministro mais importante no elenco governamental seria o ministro da Saúde, uma vez que se trata de facto de uma questão sanitária e também económica e tudo mais, mas neste momento estamos ainda muito centrados na saúde pública e na saúde pública britânica em particular. Portanto, o segundo na linha a tratar e a assumir as rédeas deste caso seria o Matt Hancock, que, como se verifica agora, também estará infectado. Julgo que um governo está rodeado de especialistas e de conselheiros, portanto, não será por aí que as coisas que o Reino Unido vai, de repente, deixar de ter mão no coronavírus. Acho que estamos todos um bocadinho nessa tentativa de lhe agarrar a goela ao vírus, bem entendido. Portanto, não será diferente no Reino Unido. E é assim que terminamos mais... Sublinho só o facto, desculpa. Sublinho só o facto de que, de facto, ou estamos todos, como diz o Zé Pedro, com o Covid-19, ou isto afeta muito as celebridades, ou, terceira hipótese, eventualmente a mais provável, só as celebridades é que são notícia. Ora bem, é assim que terminamos mais um Diário de Reflexão. Amanhã temos um episódio novo de Dia de Reflexão. E eu queria sugerir que não se... Como é que tu disseste, Helder? Agarrar pela goela, não foi? Acho algo do género, sim. Sim, que hoje não agarrassem nada pela goela, mas que agarrassem umas garrafas de vinho ou umas cervejas, porque isto é fim de semana e temos que celebrar de alguma forma. Beijinhos, fiquem bem, fiquem seguros. Bom fim de semana.